É uma honra para mim estar aqui com vocês. Boa noite a todos, né? Eu sou a Priscila. Se tu conseguir colocar o slide, já pode colocar. Eu congrego ali na sede, como o pastor Ney falou, mas antes eu era do campo de Santa Maria. Por muitos anos, mais de 15 anos, o meu pai foi pastor no campo de Santa Maria, e eu conheço a Dani, a esposa do Ney, antes dela ser casada com o pastor Ney. É até difícil o pastor Ney, né? Porque eles são tão amigáveis, né, que a gente até esquece às vezes do título, mas eles são os queridos, enfim. É uma honra para mim estar aqui. E a Dani morou por alguns anos em Santa Maria, quando a igreja lá era uma célula. Ela era jovem, ainda ela era solteira, e ela às vezes dormia lá em casa, e foi logo no início que os meus pais conheceram o MBCV, então tem uma memória bem marcada da Dani, assim. Aí eu lembro que com o tempo ela estava namorando o Ney, a gente conheceu, a gente era criança ainda, mas, enfim, né, são amizades e são laços que a gente leva para toda a vida. Bom, eu congrego na sede e trabalho também na comunicação da igreja. Talvez alguém já tenha me visto tirando foto em algum culto ou com o celular, né? Desculpa se eu fui invasiva com alguém aqui, se alguém estava presente. Mas, enfim, eu trabalho lá na sede, na comunicação. Eu também faço parte do grupo de louvor, tocando violão e cantando, também no grupo da Tayla. E sou líder no Ministério Juad, mas eu era líder no Ministério Juad desde sempre. Você pode passar o próximo slide? Então, mostrando aqui que a minha família ela já é uma mistura. O meu pai é militar da aeronáutica e a minha mãe missionária. A minha mãe é baiana, então vocês podem ver lá no Nordeste, na Bahia, ela é baiana. E o meu pai é gaúcho, o meu pai é de Porto Alegre. A minha mãe recebeu um chamado missionário quando ela tinha 16 para 17 anos, e ela foi para um seminário de internato em João Pessoa, na Paraíba, e morou lá por 2 anos, e depois que ela se formou, ela foi para o Amazonas. E o meu pai tinha se convertido no Rio Grande do Sul, foi para a escola de sargentos, e depois foi transferido para o Amazonas. E eles se conheceram, eles eram de igrejas diferentes, meu pai era da Assembleia, minha mãe da Batista, mas eles estavam trabalhando junto em uma missão interdenominacional. E foi assim que eles se conheceram. Eles se casaram lá no Amazonas e se mudaram para o Mato Grosso do Sul, né, que tem bastante gaúcho lá. Dizem que o Mato Grosso do Sul é só índio e gaúcho, né, que planta soja e rebanho também. Eu nasci no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, eu e a minha irmã. Morei lá até os 7 anos, tenho memórias assim lembro assim do clima, do Pantanal, enfim. E, aos 7 anos, meu pai pediu transferência para Santa Maria, porque ele queria ficar mais perto da família gaúcha. E aí a gente foi para Santa Maria. Só que esse mix de culturas me fez apreciar as pessoas diferentes. Foi construindo em mim uma identidade de admirar cada pessoa de cada lugar. Eu não tenho, assim, por exemplo, uma pessoa uma cultura que eu acho melhor que as outras. Não, eu acho que cada um tem a sua contribuição, né? O gaúcho é o chimarrão, é o churrasco, né? O gaúcho, em qualquer lugar que ele saia do Rio Grande do Sul, todo mundo vai escalar ele para fazer churrasco, porque é conhecido, né, como a pessoa que sabe assar bem. Eu amo a Bahia, eu amo o acarajé, cuscuz, tudo isso. E eu cresci em Vila Militar, que é o lugar onde os militares moram. Só que cada vizinho, um era mineiro, outro era baiano, outro era carioca. Então, eu cresci nesse mix de cultura. E antes, na minha infância, eu me sentia um pouco perdida por isso. Porque quando chegava o 20 de setembro, eu pensava, mas eu não sou gaúcha. Eu não pertenço a lugar nenhum, mas, ao longo da minha história, isso foi fazendo sentido, porque Deus ele vai trabalhando com a nossa história, com a nossa origem. Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu tive uma família muito difícil, mas hoje você consegue lidar com pessoas difíceis. Eu tinha dificuldade com criança, eu tinha um irmão que ele bagunçava demais, mas hoje você, às vezes, consegue ser essa pessoa que consegue lidar com as crianças difíceis. Então, Deus ele vai colocando na nossa história coisas que lá no futuro a gente vai entender. E tudo é proveitoso para o Senhor. Amém? Pode passar? Então,
O meu pai ele foi ordenado pastor lá no Mato Grosso do Sul, e quando a gente veio para o Sul, a gente congregou por um tempo numa igreja batista em Santa Maria, e logo após, uns 2, 3 anos, ele conheceu o MBCV. E o MBCV, na época, ali por 2003, 2004, era uma igreja que hoje a gente já está muito acostumado, mas era uma igreja muito pioneira. Era uma igreja que tinha dança, que tinha pastoras, porque o Rio Grande do Sul, se vocês não sabem, o apóstolo foi o primeiro pastor a ordenar mulheres no Rio Grande do Sul. Ele foi muito à frente do seu tempo. E o Juad era um trabalho que as pessoas, por incrível que pareça, elas se escandalizavam com o Juad, porque antigamente as pessoas eram tão conservadoras que eu lembro de um irmão lá em Santa Maria que ele falou assim: gente, é pecado entrar de boné na igreja, porque para ele, né, ele era antigo e tal, então o Juad era, meu Deus, o mundo entrando na igreja. Mas o Juad é uma ferramenta de evangelismo muito valiosa que a nossa igreja tem. Só que, como a gente já está acostumado com o Juad, a gente já está acostumado com louvor, a gente já está acostumado com muitas coisas, a gente não valoriza muitas vezes. Mas existem muitas igrejas que não sabem lidar com essa faixa etária. E que os jovens e adolescentes acabam até saindo da igreja por um motivo. Nem é porque eles não gostam de Jesus, mas eles acham chato. Eles acham a igreja chata. Então, se você tem um filho, tem um sobrinho, tem um amigo, convide, incentive o seu filho a estar no Juad, porque o Juad é uma ferramenta transformadora. E quando meu pai entrou para o MBCV, né, a gente abriu uma célula em Santa Maria, e passaram anos depois, eu conheci o Juad, criança, e não tinha base em Santa Maria. E era meu sonho estar na base do Juad. Eu olhava aquilo e meu Deus, que legal, é muito legal ser do Juad. Só que não tinha base em Santa Maria. E o tempo passou, e quando a base foi abrir pela primeira vez, eu já estava com 16 anos. Quando a gente faz 17, a gente sai. E o tempo que a base ia abrir, eu só poderia ficar 1 mês no Juad e ia ter que sair. E vocês acham que eu fiz ou não o intensivo? Fiz. Fiz para ficar 2 sábados e ir embora. Eu fiz o intensivo, porque eu queria tanto ser Juad, que eu passei por aquilo tudo, só para ficar 2 sábados, depois era folga e eu já tive que sair. Mas era meu sonho ser Juad. E eu carreguei essa vontade, esse amor pelo Juad, para quando abrisse um curso de líderes, para que eu fosse líder. Então, logo que eu pude fazer o curso, eu fiz, e eu fui líder de adolescentes lá no MBCV de Santa Maria. Pode passar? Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, ali era o campo de Santa Maria à direita, à direita, e à esquerda, ali a Universidade Federal de Santa Maria, onde eu estudei, e o grupo de universitários cristãos, porque ao longo da minha vida eu sempre fui fazendo parte daquilo que eu sabia que era de Deus. Muitas vezes, como eu falei, o Juad é uma ferramenta. Você tem um filho que está na idade do Juad, e daí você fica assim, será que é de Deus ele está no Juad? O que vocês acham? Com certeza. Às vezes a gente faz perguntas óbvias para Deus, mas aonde tem um movimento cristão, é ali que o cristão tem que estar. E na universidade não foi diferente. Eu vejo muitos jovens universitários que se sentem isolados, mas que não procuram ajuda, não procuram grupos para que eles possam debater a sua fé. Porque, embora a igreja ela traga o ensino, existem assuntos específicos das áreas que a igreja não consegue alcançar, não porque é culpa do pastor, é porque é só um assunto específico que existem outras pessoas para tratarem disso. Então, durante a minha vida universitária, eu participava do grupo Farol, se chamava o nome, grupo de universitários cristãos, e isso fortaleceu a minha fé. Eu não sou aquela pessoa que tem aquele testemunho de que foi para a universidade e se desviou. Pelo contrário, a universidade foi um lugar onde a gente pôde potencializar os dons, os talentos, as amizades e também me qualificar. Porque qual é a armadilha do inimigo? Ele quer que você seja burro, que você não pense, que o crente não ocupe aquele lugar de poder, que o crente não vá ser um juiz, não vá ser um advogado, não vá ser um médico. E a vontade de Deus é de prosperidade em todas as áreas da vida, inclusive a área intelectual. Então,
eu sou filha de pastores, né? E a conversão, para mim, não foi um ponto marcante. Geralmente, quem cresceu na igreja... Alguém aqui cresceu na igreja? Alguns cresceram. A gente não tem aquele ponto de virada de chave, que nem alguém que não conhecia Jesus, alguém apresentou o evangelho, a pessoa se converteu, mudou da água para o vinho. Não. Quem cresceu na igreja, geralmente tem uma conversão progressiva. Então, eu fui crescendo e fui melhorando. Eu lembro de quando meu pai fez o apelo para eu aceitar Jesus, eu tinha uns 7 anos, mas quando eu me batizei eu tinha entre 12 e 13 anos, e foi naquele momento, perto do batismo, que eu pude compreender a graça. Eu já sabia quem era Jesus, mas o Espírito Santo se revelou de forma maior para mim quando eu tinha uns 12, 13 anos. E um momento que fez toda a diferença na minha vida, para que isso acontecesse, foi o único Acampa Verão que eu fui. Então, o Acampa Verão também é outro expediente que ninguém pediu para fazer propaganda, tá, gente? Mas é verdade, tá? O Acampa Verão é um outro expediente para os nossos juniores e adolescentes que eles podem ter um encontro com Deus. Por quê? Quando eu era criança, meu pai e minha mãe, eles eram muito dedicados, mas a cada passo que a gente dava, se a gente levantasse a mão no louvor, eles, ai, que bonitinho, não sei o quê. E eu ficava com vergonha daquilo. Daí eu já ficava travada. E o Acampa foi o momento que ninguém estava me vendo e que eu consegui me expor a Deus. E então, a conversão do filho de cristão, normalmente ela é progressiva. E nisso, eu queria também que vocês refletissem e tivessem assim muita misericórdia de filhos de pastores e líderes, porque os filhos dos pastores e dos líderes, eles não nascem convertidos. Mesmo que o pai e a mãe dê o melhor testemunho de vida, eles também precisam passar pela experiência da salvação, porque Deus não tem netos, Deus tem filhos. Então, cada um vai passar pela sua experiência, e a gente tem que ter paciência com o filho do pastor. Não, eu conheço o filho do pastor. Eu tô dando aula de violão para o Samuel e para a Sofia. Mas eu conheço outros filhos de pastores, né? Sou amiga de outros. A Letícia está aqui, é filha de pastor também. Mas às vezes a gente não tem paciência, a igreja não tem paciência com o filho do pastor. Mas o filho do pastor, ele é pecador igual todo mundo e ele também precisa se arrepender. Então, se você vê o filho do pastor, o filho do líder fazendo alguma coisa errada, não fica assim, tá vendo? Olha o filho do pastor, não sei o quê. Ora pela criatura, né? Usa a tua boca, que nem o Melo falou, a gente tem poder para o bem e para o mal, de amaldiçoar e de abençoar. Então, abençoa essa bênção que é o filho do pastor e do líder, porque ele também precisa se converter, ele também precisa encontrar Jesus. Pode passar? Enfim, fui me convertendo, né, aos poucos, um coração um pouco duro às vezes, mas eu cheguei lá. E sempre que tinha culto de missões ou alguma coisa nesse sentido de missões, sempre tem alguém que lê esse versículo aqui de Romanos 10, do 14 ao 15, que diz assim: como então invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E eu, como boa filha de pastor, que já estava acostumada com a igreja, eu pensava assim, isso não é para mim. Isso, eu acho que para mim não, acho que para o outro ali, que ele é mais extrovertido e tal, mas eu não. Jesus, eu quero muito contribuir com a tua obra. Mas, por favor, Jesus, que seja via Pix, né? Que, não que eu vá, mas que eu possa doar, que eu possa contribuir de forma financeira, em oração, mas eu sempre ficava assim receosa, só que esse versículo, ele sempre pulsava assim no meu coração. Sabe quando uma coisa te incomoda e você não quer admitir que aquilo ali está te incomodando? Tu fica fingindo cara de paisagem, o pastor faz aquele apelo, é para ti, e tu, não sou eu, porque isso, aquilo, você fica argumentando com Deus. E toda vez que alguém vinha com alguma palavra assim, eu pensava, não, isso não é para mim. Não é para mim. O meu pai e minha mãe que decidiram serem pastores, eu não vou desgastar a minha vida em função da igreja. Assim, Jesus, te amo, mas aí é muito para mim. Eu não quero ter uma vida ministerial, porque todo mundo que está na linha de frente de um ministério, são muitas coisas que a pessoa abre mão. Muitas mesmo. É você estar no velório, é você estar no aniversário da senhorinha de 80 anos, sabe? É muita coisa que você tem que acompanhar a sua família.
E eu não queria isso para minha vida, porque as férias até eram divididas da nossa família, porque a gente não podia ficar muito tempo sem estar na igreja, né? Então eu pensava assim, cara, isso não é para mim, isso daí é para outra pessoa, envia outro Deus, porque eu não vou. Mas ao mesmo tempo essa palavra ficava no meu coração. E ao mesmo tempo eu estava sempre me aproximando de todo mundo que era, ai, fulano é de outro país, aí eu tudo bem, como é que é lá no teu país? Já bem feliz, assim, sabe? Todo mundo que era de fora, e a comida típica de lá é tal. Enfim, mas eu estava num estágio de negação. Mas, aos poucos, Deus foi conduzindo a minha história. Pode passar? Então, durante o meu período de universidade, tinha um programa para que fosse alguns estudantes ir para Moçambique, na África, e ficar lá por algum tempo para ter algum tipo de ensino ou workshop para ministrar aulas e ajudar no ensino e expansão do ensino, pesquisa e extensão. E eu estava em um grupo de pesquisa que a professora ela tinha vários contatos internacionais e eu falei para ela, professora, se tivesse uma vaga, eu queria ir para Moçambique, porque eu sempre tive um apego assim com a África, sabe? Quando eu era criança, além de ser pretinha, né? Eu sempre tive um apego, sempre achei bonito, sabe? Eu não tinha aquele olhar de, nossa, só pobreza, porque nenhum país é só aquilo. Quando as pessoas olham para o Brasil, os estrangeiros, o que eles pensam? Carnaval e favela. A gente é só isso? Não. E o Sul é bem diferente, né, inclusive. Então, o país ele não é definido pelo estereótipo, e eu sabia disso do povo africano. E eu achava lindo as igrejas, né, ver eles cantando e tal. E eu pensava, nossa, se um dia eu for na África, eu vou encontrar minha família, sabe? Eu tava assim, sabe? Tipo assim, porque eu tinha essa crise de identidade com cultura. E eu pensava, eu vou estar em casa, eu vou me encontrar lá. Todo mundo preto é nós, sabe? E aí, a professora, ela foi para dar aula em Portugal. E ela passou um ano sem falar comigo, e aí eu deixei nas mãos de Deus, né? Já tinha colocado em oração, caso Deus quisesse. E aí, um momento, veio um e-mail da professora falando, Priscila, vem na minha sala conversar. E eu pensei, eita, é o intercâmbio, com certeza. Porque, gente, eu não tinha como fazer um intercâmbio, a não ser que fosse através da universidade, porque eu não tinha recursos para isso. E minha família também não ia vender nada para eu estar viajando assim, não. Enfim, e aí a professora me convidou e ela falou assim para mim, Priscila, sabe o que aconteceu? Abriu 2 vagas para estar em Moçambique. E uma coisa que me marcou muito foi porque teve uma reunião do nosso grupo de pesquisa que eu entreguei os meus colegas que não estavam fazendo o que eles deveriam fazer, porque eles estavam mentindo na reunião, e aquilo me indignou tanto que eu contei para a professora. Eu falei, professora, ninguém está fazendo o que tu está falando. O pessoal está mentindo, eles não estão fazendo. Ela falou assim, você contar isso sobre os seus colegas poderia ter te prejudicado muito. Mas eu achei isso um ato de justiça, e isso me marcou. E quando eu estava lá em Portugal, eu estava vendo uma apresentação sobre uma televisão de surdos, e eu sei que você gosta de audiovisual, e eu lembrei de você, e eu lembrei de te chamar para ir para Moçambique. E eu me senti assim, cara, Deus honrou. Porque, muitas vezes, quando a gente se posiciona no trabalho, na escola, na faculdade, pelo que é certo, muitas vezes a gente é visto como X9, né? Como uma pessoa ruim. Mas Deus sabe da nossa consciência, e a gente não deve ir contra a nossa consciência. A gente sabe o que é certo, mesmo que aquilo não vá nos favorecer. Deus está vendo, Deus tem o controle de tudo. Enfim, então eu fui para Moçambique, e agora eu queria pedir para passar o primeiro vídeo, o vídeo 1, de como é lá em Maputo, a cidade onde eu fiquei. Então, ali é um pouquinho da cidade de Maputo, que foi a cidade onde eu morei, é a capital de Moçambique, fica ao sul de Moçambique, fazendo fronteira com a África do Sul. Pode voltar para o slide. Isso. Aí, Moçambique, o último país ali embaixo é a África do Sul.
a África, né? Algumas pessoas acham que a África é um país, mas a África é um continente, assim como a América é um continente, que contém 54 países, e um deles é Moçambique. Moçambique foi colonizado por portugueses, então eles falam em português, além de terem os seus dialetos de cada região. Aquele outro mapinha que não está aparecendo direito é de cada estado, eles chamam de província, e cada estado também tem a sua língua materna, que são dos habitantes, os primeiros habitantes, né, antes da colonização. Então, eu morei em Maputo, pode passar? Moçambique, mas antes disso eu trouxe uma foto de Pemba, que é um estado lá ao norte de Moçambique, porque para vocês saberem que não tem só pobreza lá, que também tem praia bonita e também tem coisa bonita na África. Pode passar? Então, eu morei em Maputo, né, como eu comentei. Eu não tive aquela realidade daquele missionário que foi para o interior, porque existe aquilo que a gente vê na internet, daquelas casas bem pobrezinhas e tal. Existe, sim, isso é uma realidade, mas não existe só isso, porque às vezes a informação é meio pela metade. Assim como eu citei o exemplo do Brasil, quando as pessoas falam do Rio de Janeiro, tem favela? Tem, e muita favela. Mas não tem só favela. Então, tem civilização, tem prédio, tem Coca-Cola lá, chegou lá. Enfim, eles também são gente lá. Pode passar? É porque tem gente que tem uma visão totalmente estereotipada, né? E aí é uma foto do moço da rua que eles fazem costura. E para lembrar que o povo moçambicano é um povo que é um povo muito trabalhador, do jeito deles, na simplicidade que eles têm, mas eles são muito alegres também. Um pouco desconfiado, eu achei que eles iam ser super abertos, mas eles têm uma desconfiança, principalmente de estrangeiro, e quanto mais branco, geralmente, a pessoa é, mais desconfiado eles estão. Eu me lembro, eu trabalho com comunicação, né, e eu fui tirar foto lá, e muitas vezes as pessoas me interrompiam e falavam assim, não tira foto, porque eu sei que você vai vender a nossa foto para fora. Então, é algo que é ruim, sabe? Que às vezes a gente acha que é bom, mas que às vezes as pessoas só querem exportar uma visão estereotipada das pessoas, e elas também têm o direito de dizer não para as fotos, né? Porque às vezes o turista ele acha que ele pode sair fotografando tudo, né? Pode passar? Então, para mostrar um pouquinho da cultura deles, esse é um dos pratos principais, que é o caril de amendoim com coco e frango e shima. O que é isso? É frango. O que é caril? É um molho. É porque eles têm o português de Portugal, então por isso que eles falam assim. É um molho com coco e amendoim. E a shima nada mais é, surpreendentemente, uma coisa que é muito comum para a gente, é polenta. É porque o milho na África, lá onde eles estão, é branco. Então, a polenta é branca. Isso é um dos pratos típicos de lá, que é polenta com frango, só que com molho de amendoim. Pode passar? Aqui é um lanche que tem lá, que é o pão com badia, é um pão normal. E a badia é um bolinho de feijão. Quem já comeu acarajé, basicamente, o acarajé é um bolinho de feijão frito, e isso também é um bolinho frito que eles colocam no pão e comem. Pode passar? Então, quando eu cheguei em Moçambique, eu fui pela universidade, mas como uma cristã decente, né, eu fui procurar uma igreja. Porque muitas vezes as pessoas têm uma cultura de ir para os lugares e de não cultuar mais a Deus. Eu aprendi com os meus pais que até nas férias a gente ia na igreja. Se a gente estava visitando a família em Salvador, a gente ia para uma igreja. A gente não abandonava Jesus. E isso é uma crise que acontece porque tem cristãos que são cristãos somente dentro da igreja, somente aqui na frente do pastor Ney. Mas você deve ser um cristão de forma integral, aonde você for. Então, você tem que ter o teu tempo com Deus, não precisa necessariamente procurar outra igreja, mas no meu caso eu ia passar 7 meses, eu precisava de uma outra igreja, mas você também tem que se manter conectado, né? Hoje as redes sociais facilitam isso, então a gente pode assistir os sermões, a gente pode estar conectado com a igreja, tanto aqui quanto a sede, de forma online. Então não esqueça, está chegando o período das férias, não se desvincule de Deus, não tire férias de Deus, amém? Agora, eu queria que você passasse o segundo vídeo, por gentileza. Mas
eu orei muito para que eu tivesse um lugar para congregar, porque a igreja é algo muito essencial na vida de um cristão, né? Se você não está ligado ao corpo, não tem como você crescer, não tem como você se alimentar, né? Se você tirar a mão e colocar ela fora, ela não vai sobreviver sem estar conectada ao corpo. Então, assim, nós também, nós precisamos estar conectados à igreja. E a igreja lá em Moçambique, ela me surpreendeu muito, porque eu estava com uma visão assim de, mesmo sabendo que eu ia para a capital, que eu ia para uma igreja assim bem sem nada, que não ia ter ninguém. Levei minhas piores roupas para a África, porque eu pensei assim, gente, né, eu não vou levar minhas melhores roupas. Mas lá eu fui totalmente surpreendida, porque eles buscam estar o mais alinhado possível, com a melhor roupa possível, para servir a Deus na faculdade. As meninas usando suas tranças, se a raiz começa a aparecer muito, o professor manda ela trançar de novo o cabelo, para que não fique mal visto. Enfim, então, estar na igreja foi surpreendente para mim, mas eu fui com uma mentalidade muito de ir para contribuir. Mas, na verdade, eu fui confrontada na minha fé. Porque eu comecei a perceber o quanto a gente não coloca Jesus no centro. Porque ali a gente estava vendo o vídeo do louvor meio que completo, né? Mas, em muitos expedientes, só tinha voz e violão. Na célula, só tinha voz e violão. E eles cantavam e dançavam da mesma forma que se tivesse banda. Às vezes, só tinha um sonzinho assim, ó, do playback. E estava todo mundo lá, pra sempre, assim, jogado no chão, porque Jesus é tudo para eles. E é isso também que a gente tem que fazer. A gente tem que ter Jesus como centro da nossa fé. A gente tem que amar Ele, independente se o louvor tá bom ou não, se eu gostei da playlist ou não. Eu sei que tem irmãos que são mais extravagantes no louvor, outros são mais quietinhos, né? Eu faço parte do time mais dos quietos do que dos extravagantes. Mas, no nosso coração, a gente tem que ter gratidão por esse momento. A gente tem que estar entregue em espírito e louvando a Deus, adorando em espírito e em verdade. A gente vive um país livre em que a gente pode adorar sem perseguições físicas, mas a gente, às vezes, não valoriza, a gente está sempre reclamando. E a igreja em Moçambique é uma igreja avivada, é uma igreja que ama Jesus e que o foco está na salvação de vidas. Eu passei 7 meses lá, a igreja tinha entre 300 membros, quando eu saí, estava assim, de 500, 600, porque todos queriam compartilhar aquilo que eles experimentavam. Será que a gente sai do culto assim? Nossa, eu preciso falar da palavra, porque, gente, isso daqui está transformando a minha vida. Isso daqui precisa transformar a vida do meu vizinho. E não é por uma meta. A gente não está aqui na igreja para bater meta, mas a gente está aqui para levar o evangelho àqueles que necessitam, àqueles que estão doentes, e que você tem a resposta, você sabe qual é a resposta, e às vezes a gente se cala. E às vezes a gente arruma tanta desculpa, porque a gente pensa assim, nossa, mas como que eu vou convencer o fulano? Quem convence é o Espírito Santo. A sua missão é anunciar, é pregar, é falar. Faça a sua parte. Quando você vem de um retiro, né? Teve um retiro jovem, a gente não vem pulsando assim com a palavra ali no nosso coração, a gente quer contagiar. Deus tem isso para a gente todos os dias. A gente não precisa esperar somente o retiro. O retiro é uma bênção, mas a gente pode ter acesso à presença de Deus todos os dias. Só que depende de nós, porque Deus está esperando por nós. Deus não está, eu só vou liberar na igreja africana. Não, na igreja brasileira, você tem acesso a Deus. Você todos os dias pode se colocar na presença de Deus e ter acesso a esse amor e se encher desse amor. Porque quando a gente não se enche desse amor, a gente não tem nada para derramar. Ou, muitas vezes, a gente tem coisas piores para derramar. Assim como essa taça está aqui, se alguém esbarrar em mim, vai cair água nela. Quando eu me encho de Jesus e alguém esbarra em mim, cai Jesus nela, transborda Jesus. Mas quando eu estou cheio de ódio, de ira, de palavras maldizentes, quando eu estou cheio de mim mesmo, o que eu derramo nas pessoas? Aquilo que está no meu coração, aquilo que eu me abasteci. Então, encha-se de Deus, porque isso não é uma coisa natural, a gente tem que buscar, para que a gente derrame
de Jesus. E era isso que eu encontrava nos meus irmãos africanos, muito Jesus na vida deles. E tudo estava bom para eles. O culto terminava, eles, esse culto foi o melhor culto. Todo culto era o melhor culto. Gente, esse culto foi o melhor culto. Eu, nossa, como eles amam a Deus. Eu fiquei constrangida, porque eu não saía assim dos cultos. E eu pensei, nossa, a minha fé está muito pequena perto da fé deles. E aos poucos eu fui sendo reavivada na minha fé. Pode passar? Aí era a célula que eu participava, a minha líder ali que falou do vídeo. Pode passar mais um? E esse está cortando, mas esse era o nosso grupo, né? E era um grupo muito amável de pessoas muito jovens. E a gente sabe que os jovens são a força da igreja. E depende de nós, que somos jovens. Eu já não sou tão jovem assim, mas eu estou para o final ali da carreira do jovem, né? Mas depende dos jovens ser essa força. A gente que tem que contagiar a igreja, que tem que tocar a igreja também, porque os mais velhos, eles estão ali para discipular os mais jovens, mas os mais jovens, eles estão capenga e xoxo, né? Eles só querem ficar online, tudo tão cansado, né? Ninguém aguenta mais nada. Enfim, vamos se reavivar aí. Pode passar. E em Moçambique foi um lugar de muitas amizades. Eu não sou a pessoa mais extrovertida do mundo, mas eu tinha outros colegas brasileiros também que estavam fazendo intercâmbio. E eles ficaram chocados. Eles falaram assim, eu nunca vi alguém em tão pouco tempo fazer tantos amigos. Mas eu sabia que não era era Deus. Era Deus que estava me colocando nos lugares, era Deus que me usava. Porque em um dos vídeos que a gente viu, a gente estava ali, o que estava mais escuro, foi uma noite gospel no Centro Cultural de Cultura Brasileira Moçambicana. Foi o primeiro evento cristão daquele lugar. É um prédio do governo moçambicano cedido para o governo brasileiro. E foi um lugar de levar o evangelho. E eu tive o privilégio de estar naquele evento e de participar de outros eventos cristãos, que a gente fez um na praia também, pela primeira vez lá em Moçambique. Mas eu quero dizer para vocês que o fato de eu estar cursando a universidade foi algo que abriu muitas portas. E Deus, ele tem isso, ele quer usar a sua profissão, ele quer usar o meio onde você está para que você alcance outras pessoas e para que você leve o evangelho. Às vezes você tem uma profissão que viaja muito e você acha que aquilo ali é só para te desgastar, mas não, você pode ser um missionário saindo da cidade. Você tem que enxergar com a ótica de Deus o que o Senhor quer para mim nesse tempo. Porque eu não corri atrás disso, mas Deus foi abrindo as portas. E no que Deus ia abrindo as portas, eu ia atuando. Então, eu me envolvi integralmente com a igreja lá. Também estudei e também fiz parte do time de futebol. Mas foi Deus que foi abrindo as portas. E eu pude compartilhar o evangelho, mas mais do que isso, fortalecer a fé dos meus irmãos, porque, para minha surpresa, o pessoal da foto da direita, eles são da residência universitária. Quase assim, 80% das pessoas que moravam na universidade eram cristãs. Porque a África está sendo incendiada pelo cristianismo. A gente tem uma falsa impressão de que os africanos são todos feiticeiros e tal, mas não, na verdade, o cristianismo tem florescido na África. Tem florescido de uma forma que as estatísticas mostram que em 2050 é para o continente africano ser o que tem mais cristãos. Mas, ao mesmo tempo, a religião muçulmana avança também, principalmente no norte da África, porque eu estava no sul da África. E no sul da África, o cristianismo ele floresce. Pode passar? Cortou. Passa para a próxima. Pode passar para a próxima, que eu coloquei 2 fotos. Isso. Essa menina, a Ducha, o nome dela é Ducha mesmo. Ela era minha colega vizinha de quarto, e ela é uma cristã contagiante, dessas que ama Jesus, que eu comentei. E ela bateu no meu quarto quando eu não conhecia ninguém, e ela foi lá e falou, tudo bem? Você está bem? Eu queria te ajudar, se você está precisando de alguma coisa. Entrou, conversou comigo, me ajudou a fazer compras ali no início, porque quando você chega em um lugar novo, você precisa de assistência. E ela me contou a história dela. Eu não sabia que ela era cristã, mas dava para ver no brilho do olhar dela que ela era diferente, sabe? E aí ela me contou que ela era cristã.
e ela foi evangelizada pela professora dela. E eu quero enfatizar isso. A sua profissão, o lugar de atuação onde você está, ele é importante. Ele faz toda a diferença. Foi Deus que te colocou. Se Ele te capacitou com dons e habilidades para você estar onde você está, isso também tem que ser usado para o reino de Deus. E ela foi evangelizada pela professora dela. E lá na universidade, me chamava muita atenção dela, porque às vezes a gente estava conversando numa roda e ela falava assim, dá licença que agora é o meu tempo de oração. E abandonava a gente, porque ela tinha essa fidelidade, esse amor a Deus, de não importa se eu convidasse para um aniversário, qualquer coisa, se era o dia do culto, ela ia para o culto. Se era o momento de oração dela, nada tirava ela do momento de oração. E a família dela não é cristã. Essa é a família dela que eu fui visitar. Eles são católicos e ela era a única cristã. E ela estava evangelizando a família dela. E ela tinha uma célula meio clandestina no quarto dela, porque no quarto do universitário lá, não podia ter célula, não podia ter nenhuma expressão religiosa. E ela, mesmo assim, ela ia e ela fazia o culto lá no quarto dela. E toda vez só aumentava de gente, porque ela era e é apaixonada por Jesus. E a fé dela me chamou muita atenção. E ela falava assim, Pri, e a tua fé também me chama muita atenção, porque tem várias coisas da Bíblia que eu não entendia e que você veio e me explicou. E quando eu fui na casa da família dela, eu tirei uma foto assim da família e imprimi para dar de presente, porque para eles foto física é muito caro. E eu imprimi e dei para eles. Aí a mãe dela falou, nossa, eu pedi tanto para Deus para um dia ter uma foto da nossa família toda reunida e Deus enviou você para você tirar essa foto e nos dar. Eles estavam se sentindo muito honrados de que eu era a primeira brasileira que estava lá na casa deles. Mas que a gente possa, né, ter esse olhar atento às pessoas que estão à nossa volta e que nós possamos ser esse tipo de cristão. Porque vocês já viram aquela pessoa assim que fala assim, o fulano é crente. Mas já tem um arzinho de que o fulano é chato, né? Quando fala assim, o fulano é crente. Será que tu é o crente chato? Que ninguém suporta? Não é porque você é uma pessoa certinha, é porque você não é amoroso, você não é receptivo com ninguém, você não é generoso, você não é hospitaleiro. Será que você tem sido esse cristão insuportável? Ou você tem carregado o brilho de Jesus com você, você tem carregado o bom perfume de Jesus na sua caminhada? Para pensar, não responde. Vamos segurar, pode ir para o próximo. E quando eu voltei, né, eu tive que apresentar o meu TCC, e como eu falei para vocês, muitas vezes a universidade é visto como um lugar conturbado, né, de que a gente não pode estar apresentando a nossa fé. Eu entendo que tem contextos que são bem difíceis, mas no meu caso, eu estava numa universidade federal e mesmo assim, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre o uso de aplicativos da Bíblia por jovens evangélicos. E nele eu pude fazer uma pesquisa em que eu entrevistava as pessoas e como elas liam a Bíblia e por quê, e contavam seus testemunhos. E a minha banca era composta por uma professora que ela era ateia, e outra ateia, e uma que acredita em todas as coisas, e o Michel, do Joaide, porque ele também tem mestrado, então ele pôde ser minha banca. Enfim, e foi uma maneira também de pregar o Evangelho. Então, a gente pode pregar em tempo e fora de tempo. Em qualquer circunstância, pode ser uma circunstância para levar Jesus. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente não tem uma fé embasada, e é por isso que a gente não consegue levar Jesus, porque a gente não lê a Bíblia, porque a gente não lê nenhum livro, a gente não se qualifica e põe a culpa no mundo. Mas, durante todo o meu percurso na universidade, sempre que eu podia fazer eu sou formada em comunicação social, habilitação em produção editorial, que é muito voltado a livros e multimídia. Então, toda vez que tinha um trabalho assim, pode falar de um livro, eu pegava C.S. Lewis, entendeu? Eu sempre dava o golpe, tá aí, cai quem quer, né? Botava alguma coisa de Deus ali e ia levando. Então, você também, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, você também pode apresentar as coisas do Senhor e evangelizar de uma forma diferente, de uma forma que seja interessante, e não de uma forma maçante, e às vezes, assim, a pessoa nem quer ouvir, você está lá, falando. Não,
peça para o Espírito Santo te dar estratégia para que você possa ser bem posicionado. A gente vê na Bíblia pessoas como o apóstolo Paulo, como Daniel, como Moisés, que a instrução cooperou para que eles pudessem fazer a missão que Deus tinha para a vida deles. Então, da mesma forma, você não é diferente. Deus também quer te usar. Deus nos fez diferente para alcançarmos pessoas diferentes. Amém? Estou falando bastante, né, gente? Pode passar. Então, depois que eu me formei, eu estava procurando emprego e vim parar em Novo Hamburgo. O pastor Nelson perguntou para o meu pai o que eu estava fazendo. Eu estou encurtando a história, né? E aí ele falou que tinha vaga na comunicação. Então, eu vim trabalhar em Novo Hamburgo na comunicação da igreja. Pode passar? E quando eu cheguei na comunicação, estava um caos, assim, de várias coisas dando errado, mas graças a Deus, né, a gente foi ajustando e alinhando. E quando eu iniciei a minha vida aqui em Novo Hamburgo, lá em Novo Hamburgo, né, que a gente tem a instância, a pastora Eliane pediu para mim, para que eu fosse para Canudos, para servir lá. E eu pensei assim, nossa, a vida toda no campo, né? Pensei assim, finalmente uma folga, né? Finalmente eu vou só sentar e desfrutar, né? Porque eu estava cansada já de só trabalhar, né? Eu pensei assim, gente, vamos lá, agora eu vou assistir o louvor, ver o apóstolo, qualquer coisa eu vejo o culto de casa, né? Ali no YouTube. Eu estava pensando que eu ia viver uma vida super de boas. Mas aí a pastora perguntou se eu poderia ir para Canudos para servir junto com o pastor Gabriel, porque estava sem ninguém no louvor no momento, e eu fui para Canudos. E eu fui servindo ali em Canudos, só que assim, meu coração estava muito longe, sabe? Porque eu estava assim, ai Deus, por que tu me tirou de Santa Maria para me botar em Canudos? Mesma coisa, eu já estava vendo, porque Santa Maria acabou fechando o trabalho, e eu cheguei em Canudos e eu estava olhando aquilo e eu pensei, vai fechar. E fechou. Eu fecho igreja, gente, cuidado. Mas foi um tempo bem especial, porque o pastor Gabriel e a Aline me acolheram muito, eles são os pastores dos jovens agora, mas foi um momento assim, quando a gente muda, a gente precisa de pessoas que estejam mais perto da gente. Foi um momento bem especial, porque eu pude ter um contato direto com eles, e a base de Santa Maria tinha fechado na pandemia e eu já estava sem ser líder Juad por um tempo. E em Canudos, né, primeiramente, a Jajá, ela me convidou para ir para o espetáculo do Juad. E aí, sabe quando teu coração fica assim, ai, que saudade do Juad e tal. Mas eu pensando, mas não é para mim mais, porque eu estou ficando velha. Que eu estava com 28. E eu estou envelhecendo, gente. Não tem mais esse pique, não, do Juad. Muita loucura. Só que Deus foi falando comigo, porque o que eu mais gosto é de trabalhar com adolescentes. E quando eu fui pela primeira vez em Canudos, o chefe Elvício me chamando, daí eu já fiquei de vez, mas fechei a base do Juad também, né? Porque fechou a igreja, fechou a base. E aí eu fui, pode passar? Para o Juad sede. Fiquei um tempo ali de líder na comunicação e depois na música. Só que eu estava ali no Juad, estava na igreja, e eu peguei meu passaporte, olhei assim, e eu pensei, Deus, será que foi só aquele momento lá de Moçambique que eu vivi aquilo? Ou o Senhor tem algo a mais para mim? Porque, não sei, eu tenho tanta vontade de viajar, eu tenho tanta vontade de conhecer outras nações, outros países. E aí foi então que a pastora Eliane me convidou. Foi literalmente assim, gente, eu pensei, eu orei, aí umas 2 semanas depois, a pastora me convidou para ir para a Bolívia. E aí eu fui conhecer o MBCV da Bolívia. Pode passar? A Bolívia é um dos campos, né? Acho que o pastor Marco esteve aqui também, né? Teve, né? A Bolívia, meu pai é professor de geografia, eu gosto sempre de dar uma localizada, né? Então a Bolívia é aquele país verde ali, que ele faz fronteira com o Brasil, que está na América do Sul, e fala espanhol. Pode passar? A cidade onde tem a igreja é ali onde está a Trinidad, não sei se vocês conseguem ver. É ali que a igreja se localiza. Pode passar? Então, eu e a pastora Eliane no aniversário lá da igreja da Bolívia, com os irmãos bolivianos. Pode ir para o próximo? E eles tiveram uma recepção tão calorosa com a gente, porque eles estavam tão felizes que a gente foi visitar eles.
E eles receberam a gente no aeroporto, assim, com cartaz, porque sabe quando você é o parente isolado da família? Eu sei porque a minha família morava longe. E aí quando vem aquela visita, tu fica alegre que parte da tua família voltou. Assim, eles se sentem quando a gente vai visitar eles. E era muito bonitinho, porque assim, eles estavam tentando fazer todo o protocolo do culto igual a gente. Estavam tentando, não, eles fazem, né, o protocolo do culto igual a gente. Foi um momento assim de muita alegria estar com eles. E eu não falo fluentemente espanhol, falo básico. E pensei assim, lembra quando eu falei no início que Deus vai usando cada coisinha que a gente tem para a nossa história? Aquela aula de espanhol que você teve na escola não foi em vão. E eu pensei, professora, obrigada, porque eu usei tudo que eu aprendi no ensino fundamental e médio para me comunicar com eles. E nesse final de semana, que não foi muito tempo que eu passei, a gente pôde cooperar com o louvor, teve um momento de palavra, eu toquei bateria, toquei violão, toquei tudo. A pastora Eliane ficou chocada, assim, mas teve um momento que foi um dos mais marcantes para mim. Pode passar? Mais um, que foi esse momento em que a gente carimbou ali a mão, o braço, né? Porque eu estava almoçando com a pastora Eliane e ela virou assim para mim e falou assim: Priscila, te prepara, porque a gente vai na cadeia. E eu fiquei assim: a senhora não me avisou disso antes. Não me avisou que eu tinha que ir na cadeia. Mas eu não falei nada, né? Eu fiquei, meu Deus. E aí eu lembrei daquele versículo que fala... Deixa eu pegar aqui. Lá em Mateus 25, do 35 ao 40. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês foram me visitar. Então, os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou te demos de comer? Ou com sede ou te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo, ou preso, ou fomos te visitar? O rei respondeu: Em verdade lhes digo, que tudo o que vocês fizeram a algum destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeram. E muitas vezes, e pode até passar uma impressão equivocada de que essas viagens são só diversão. Não, elas têm os momentos difíceis, mas especificamente nesse momento, quando ela falou para mim que a gente ia ter que ir na cadeia, foi mais um momento que eu reavaliei a minha fé. Eu pensei assim, eu estou aqui por Jesus ou não estou? Será que... E logo me veio esse texto na mente. Se Jesus estivesse preso, eu ia ou não visitar? O que eu teria que fazer? Eu teria que ir. Porque quem é o meu próximo? É aquele que está próximo. E então, eu não falei nada, mas eu fui em intercessão, né? Porque as visitas na cadeia pode ser algo bem intenso. Mas, graças a Deus, eles deixaram a gente passar com uma revista bem leve. E a gente foi visitar esse irmão na cadeia. E foi um momento assim que eu realmente não estava prevendo, mas eu pensei, isso é servir a Deus, é estar aqui nesse lugar. É um lugar que não tem glamour, não tinha como tirar foto dentro da cadeia, mas é servindo as pessoas, porque assim como Jesus, a gente prova, né, que a gente veio para servir nesses momentos, quando a gente tem que fazer aquilo que é mais difícil, aquilo que não vai dar nenhum retorno para a gente. Isso está glorificando a Deus. E Jesus falou que ele não veio, né, para ser servido, mas para servir. E nós também devemos ter isso como exemplo. E não é uma coisa da boca para fora, é uma coisa real. E muitas vezes a gente passa também por situações no nosso cotidiano, a gente passou nas enchentes, momentos em que nós tivemos a oportunidade de servirmos e servir sem que ninguém nos veja. E o Melo até falou aqui que a gente é aquilo que quando ninguém está vendo. Como é que é a frase? A gente é quem eu sou quando ninguém está vendo. Isso realmente mostra a nossa essência. Então,
quem você é quando ninguém da igreja está te vendo, quando só Jesus está te vendo, quando você pode fazer o bem e não faz, a palavra diz, aquele que pode fazer o bem e não faz, ele está pecando. Então, isso revela o nosso caráter. Às vezes a gente pode até ter uma falsa impressão e medir de forma errada o nosso cristianismo. Ah, nossa, eu chorei muito no culto, Deus falou muito comigo. Mas e as suas ações posteriormente a isso? Será que elas comprovam que você se arrependeu? Que você está tendo uma mudança de vida? Ou você é só um crente nominal? A gente tem visto o avanço do evangelho no Brasil, e a previsão é que para 2032 sejamos maioria evangélicos do que católicos. Mas muitos são evangélicos nominais. O que é o evangélico nominal? É aquele antigo católico que só ia ali naquela missinha, batia o ponto, mas não vivia nada daquilo que o padre pregava. Isso está acontecendo na nossa realidade também. São pessoas que vêm à igreja, mas que não são a igreja. Pessoas que apenas desfrutam desse momento ou fazem parte de um clube social, porque, afinal, tem benefícios vir à igreja, benefícios sociais, inclusive. Porque você encontra amigos, você encontra um lugar para conversar, você encontra música ao vivo, mas não é sobre isso. É sobre Jesus, é sobre viver o evangelho, é sobre você ser um cristão fora daqui. É muito fácil você ser luz aqui perto da luz. Mas lá na escuridão, você tem brilhado, você tem realmente derramado Jesus para as pessoas? Pode passar? Já estou estourando meu tempo, né? Então, já vou começando a encerrar. O ID é para todos, né? Jesus deixou a grande comissão, ele disse, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, esse ide, essa ordenança é para todos nós. Não é somente para o pastor, não é somente para o líder, para o diácono, para o obreiro. Esse ide é para todos nós. E a gente deve pregar, anunciar a toda criatura. Quem é toda criatura? Todo ser humano. O petista, o teu vizinho, a tua sogra, qualquer pessoa, ela precisa conhecer Jesus. Independente de ideologias, elas precisam conhecer Jesus. E a gente precisa apontar para Jesus. Então, nós precisamos cumprir isso e ter isso no nosso coração gravado, de que não é o pastor somente que vai levar o evangelho, mas que cada um, eu e você, no dia do juízo final, quando a gente estiver diante de Deus, Deus não vai perguntar o que o pastor Ney fez. Não, vai perguntar o que a Letícia fez, o que a Dani fez, não sei o nome dos outros, o que você fez. É você que vai falar sobre os seus frutos. Então, você tem essa missão de levar o evangelho, porque quem não crer está condenado. E às vezes a gente não tem a dimensão disso, porque a gente já encontrou Jesus e a gente esquece, porque a gente se acostuma, a gente se acomoda na igreja que a gente está, a gente se acomoda com tudo que a gente tem. Mas tem gente perecendo no mundo, tem gente sofrendo, que precisa de alívio para a sua alma, e só Jesus pode dar. Porque mesmo que você conheça a melhor pessoa do mundo, que ela seja muito legal, se ela não tem Jesus, ela não tem a salvação. Se ela não tem Jesus, ali no leito de morte, não adianta o carro, não adianta os seus bens, você precisa ter a certeza, a convicção de que você vai para o céu. Amém? Pode passar? Eu vou encerrar aqui. Tinha só mais um pouquinho de coisa, mas eu gosto de respeitar os tempos também, né, porque é bom. Todo coração que ainda não conhece Cristo é um campo missionário. Que você possa gravar isso, que você não precisa viajar para outro país. Aonde você está, se existe um coração que não encontrou Jesus, ali é um campo missionário. E as viagens que eu fiz, foi tudo Deus, foi tudo graça de Deus. Mas tudo que eu estive em outros países fazendo, não foi nada diferente do que eu já fazia na minha igreja local. Então, mesmo que Deus te envie para outro lugar, se você não faz aqui hoje, você não vai ter nada para cooperar em outro lugar. Então, comece fazendo hoje, aqui, aonde você está, aonde Deus te chamou. Comece você a ser um missionário, a cumprir o ID de Deus aonde você está. Amém? Obrigado, pastor, pela oportunidade.
Louvado seja Deus. Como é bom a gente poder ver e saber que o Evangelho ele não é só local, né? Como a Pri falou, o Evangelho tem tomado conta também da África.